Está no ar mais um Câmara em Debate, programa exibido aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse espaço, a gente fala de assuntos, de temas que fazem parte das políticas públicas da cidade, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e da sociedade civil. O tema de hoje é muito especial. A gente vai falar de um projeto que existe na Câmara Municipal há vários anos, o Parlamento Estudantil, em que jovens, crianças, alunos, do ensino fundamental e médio podem aprender ali na prática como ser um vereador. Bom, vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Recebemos a vereadora Malu Fernandes, do PL, que foi a mais jovem, a que recebeu também mais voto nas últimas eleições. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre uma honra falar do Parlamento Estudantil, que é um programa que me trouxe para a política. Então, espero que realmente atraia os jovens para participar esse ano. Com certeza. A gente recebe também o Cauã Ribeiro, ele é estudante de Direito, hoje tem 19 anos, mas aos 13 também participou do Parlamento Estudantil. É isso? Muito obrigada. Obrigado pela presença, boa tarde. É sempre uma honra falar sobre esse projeto que mudou minha vida. Obrigado. Muito obrigada. Vamos começar então falando sobre o parlamento, vereadora? Explicando para quem ainda não conhece como é que funciona o parlamento, como que esses alunos, esses jovens, as crianças participam, desse processo todo ali na Câmara Municipal. Bom, o Parlamento é um programa, da Câmara que existe há muito tempo mesmo, em que os jovens são convidados a pensar em soluções para os problemas da cidade, é assim que eu gosto de resumir. Então, basicamente, a gente propõe para o jovem escolher alguma temática e escrever um projeto de lei para poder solucionar esses desafios que ainda vivemos enquanto município. E nessa proposta, nós selecionamos 23 projetos de ensino médio, 23 projetos de ensino fundamental 2, para que eles possam ter a oportunidade de ir apresentar esse projeto na Câmara, de debater sobre eles, e conhecer também como funciona a tramitação de um projeto de lei. Muitas vezes as pessoas pensam que é só criar uma lei, que o vereador pode criar lei sobre qualquer assunto, sobre tudo, e na verdade não é assim. A gente tem algumas regras constitucionais, então é uma aproximação que a Câmara faz com esses jovens para mostrar como de fato acontece o dia a dia da política e como que a gente pode influenciar a política do nosso município. Então, os jovens têm a experiência de ter uma aula da Câmara Municipal sobre o Poder Legislativo, sobre como que funcionam as tramitações e também ter a oportunidade de sentar na cadeira dos vereadores para poder debater essas iniciativas e, quem sabe, virar uma lei de fato na nossa cidade. Muito interessante. Cauã, como é que foi a sua participação e que isso te ajudou também na sua escolha profissional? O Parlamento Estudantil mudou a minha percepção sobre a política. Eu me lembro até hoje da sensação que eu tive ao participar pela primeira vez. Eu participei aos 13 anos e isso foi fruto da minha aproximação com a política, que foi recente, foi precoce aos 12 anos. A política despertou em mim um senso cívico, um senso de responsabilidade com a minha comunidade e com a minha cidade do modo geral. O Parlamento Estudantil ele mostrou para mim como que funciona na prática o processo político, como que os vereadores trabalham. Foi um primeiro contato que eu tive com políticos e com a política de um modo geral. Como a Malu disse, a gente tem lá no Parlamento aulas sobre o Legislativo Municipal, como que a gente faz para elaborar uma lei, cada um dos processos que eu acho que a população tem que saber como que se chega a apresentar uma lei, como que uma lei vira uma lei realmente. E a política, sou estudante de Direito, eu escolhi o Direito justamente por gostar muito de política. A gente sabe que política e Direito casam muito, tanto é que quem faz as leis são os políticos, então foi por isso que eu escolhi seguir nessa área. E o parlamento contribuiu muito para isso. A sensação também que eu tive ao participar do parlamento foi uma sensação de alívio, a princípio. Porque pessoas da minha idade, como eu disse, eu participei aos 13 anos, e pessoas dessa idade não gostam de política. Infelizmente, os jovens hoje eles estão muito alheios à vida política e não gostam, infelizmente, de discutir sobre a política. E, enfim, então, ao ver tantos jovens da minha idade e um pouco mais velhos também, isso me trouxe alívio, porque eu vi que eu não estava sozinho.
E isso contribuiu muito para minha formação e para minha trajetória. Que bacana, Cauã. Vereadora falou que também participou. Como é que foi sua experiência? Eu participei em 2016, né? Eu lembro que um vereador foi também na minha escola apresentar e foi muito interessante, porque eu já havia o interesse também pela política, em debater soluções para a cidade, né? Em poder ajudar as pessoas, mas eu não sabia como que era o trabalho de um vereador, né? Que o trabalho de vereador realmente está muito mais próximo do que a gente imagina. Está no nosso dia a dia, está para poder pensar ideias sobre a cidade, e não é aquela política distante que muitas vezes a gente pensa que só acontece na TV. Então eu lembro que eu me inscrevi para fazer um projeto, né, que era sobre a questão de combate a questões de enchentes, né, o que a gente vive muito ainda na nossa cidade. E aí eu fui selecionada, né, para poder participar. Lembro que participei da mesa diretiva e foi meu primeiro contato com a política. Então eu entrei no plenário, né, pude conhecer de fato os vereadores. E é interessante porque o parlamento tem algumas experiências, tem uma experiência específica que a gente escolhe os representantes da mesa diretiva. Então, na prática, os alunos já são colocados para poder articular, para poder, né, pensar em alianças políticas ali nos bastidores. Então, mostrando de fato um pouco como que funciona o nosso dia a dia. Então, foi uma experiência que me mostrou a importância, né, do legislativo e pensando que as decisões que a gente toma ali impactam o todo da nossa cidade. Com certeza, vereadora. Cauã, você falou um pouquinho desse interesse dos jovens pela política. O que você tem percebido atualmente? Você tem alguns amigos que gostam também? Ou é mais também pela sua escolha profissional, pelo curso que você percebe que as pessoas ali têm um pouco mais de interesse? Como que é? Assim, durante o meu ensino médio e ensino fundamental também na escola, muitos dos meus amigos não gostavam. Mas hoje, no ambiente acadêmico, no curso de Direito, muitas pessoas gostam, se não a grande maioria. Justamente, como eu disse, o direito ser muito próximo da política. Mas eu percebo que o jovem, hoje, infelizmente, está alheio da política justamente por causa da política ter uma comunicação estranha ao jovem. O jovem enxerga hoje a política como algo complexo, como algo difícil e distante da sua realidade. E o parlamento é justamente para isso, para justamente mostrar para o jovem, para a juventude mogiana, que a política é para todos. A democracia e o debate público tem muito a ganhar com a participação do jovem. E a história já mostrou isso para todos nós. Então é isso que eu recomendo aos jovens que participem do parlamento. É uma experiência muito boa, uma experiência que abre realmente a nossa mente quanto à participação cívica. Muito legal. Vereadora, com relação a essa representatividade, você como jovem, como mulher também, percebeu que aproximou mais aí as meninas também mais jovens querendo participar? Como é que você vê na prática? A gente tem visitado as escolas, né? Então nós percebemos hoje que o jovem está muito mais interessado, sim, na política, né? Porque é algo que está mais próximo do dia a dia, pelas redes sociais, então os debates que acontecem, né? Mas o que eu sempre costumo dizer é que a política hoje, como ela, né, é muitas vezes noticiada, ela muitas vezes causa alguma estranheza no jovem, né? Porque muitas vezes ele está num processo de formação ainda de opinião, de conteúdo, né, de educação política. E aí, muitas vezes, para a gente poder ver os debates políticos acontecendo, é sempre a gente com muita convicção, né, muito polarizada, às vezes de uma forma agressiva, e isso afasta o jovem. Então, o parlamento estudantil, eu vejo que ele entra também como uma via de educação política, para mostrar que a política ela não é somente sobre discursos polarizados, agressivos, inflados, mas ele é, sobretudo, sobre soluções que a gente pode encontrar para o nosso país. Então, sim, a gente percebe um aumento de participação, né? E aí a gente vem mostrando que é possível participar de forma positiva e gerar um marco na cidade com alguma ideia que ele possa ter pelo parlamento. Muito legal. É importante a gente falar também, vereador e Cauã, né, que quem participa não é para necessariamente ser um político futuramente, mas para conhecer, né, saber como funciona, porque todo cidadão precisa entender como funciona a política, ali a prática. Às vezes pode se tornar um político ou não, né? Exatamente, é para ser um cidadão consciente, né? E a cidade é de todos nós, então a contribuição que um aluno pode dar para a cidade independe mesmo da participação
partidária dele, mas como um cidadão consciente é muito importante, e eu tenho certeza, porque a gente já recebeu diversas propostas incríveis nos últimos anos, que o jovem tem muito para poder contribuir, né? Cheio de inovação, de ideias e uma agilidade que muitas vezes a gente pode não ter ali dentro da Câmara enquanto vereadores, mas que o olhar do jovem ele acrescenta para o nosso dia a dia. Muito bacana. Vereadora, além do parlamento, quais outros projetos voltados aos jovens você tem acompanhado nos últimos anos? Olha, do nosso mandato, a gente tem 2 projetos que eu me orgulho bastante, que são projetos já consolidados, né? Então, o primeiro é o Decola Jovem, que nós realizamos recentemente, agora dia 4 de setembro. Foi a maior feira do estudante do Alto Tietê. E nesse espaço, a gente conecta o jovem a diversas oportunidades, seja para a educação ou para o mercado de trabalho, né? Então, envolvemos aí cerca de 5 mil alunos, tanto de rede pública quanto de rede privada, participando desse ambiente, para justamente mostrar para o jovem que ele tem sim chance de poder realizar os seus sonhos em Mogi, né? Que ele pode sonhar alto e que existem oportunidades, uma rede de apoio para ele aqui na nossa cidade. Então, é um projeto que eu me orgulho bastante, né? Pelo @Decola Jovem Mogi, as pessoas podem conhecer um pouco mais, porque ele visa mesmo a educação, quebrar barreiras e conectar os jovens às oportunidades. E tem o Jump também, que o Cauã também já participou com a gente, é um menino prodígio. E o Jump é um programa nosso, né, de educação política, em que a gente traz com mais profundidade conceitos da política, como que a política funciona, e promove debates entre os jovens para que eles possam aprender sobre a argumentação e também sobre como protagonizar mesmo mudanças na nossa sociedade. Cauã, você então que está participando aí dos projetos, né? Como que tem sido essa experiência? Porque a gente sabe que os jovens precisam também das políticas públicas, usam as políticas públicas, a gente sabe que tem muitas questões para serem debatidas, né? Os projetos que o mandato da Malu vem desenvolvendo são revolucionários na nossa cidade. Logo quando ela foi eleita, a juventude mogiana ganhou muito, por ter pela primeira vez uma pessoa tão jovem nos representando na Câmara Municipal. E, em especial, o Jump foi um programa que me marcou muito, como ela disse, eu participei, e desde logo a primeira edição, e é muito importante para a juventude. No Jump a gente aprende os conceitos básicos da política, a organização do Estado, qual é a função de um vereador, de um deputado, enfim. As correntes políticas também, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que falta hoje para o debate público formação. As pessoas, infelizmente, estão informando outras pessoas sem que antes elas tenham sido informadas. E eu acho que, para uma futura geração, eu acho que isso é muito importante. Investir na formação política dos jovens. E eu acho que isso tem... Nosso país, a nossa cidade, o nosso país tem muito a ganhar com isso. Vereadora, recentemente, né, a gente discutiu bastante a questão da internet, do acesso dos jovens, das crianças, né? Isso também é uma preocupação. A gente sabe que não é uma política pública municipal, mas é uma preocupação aí entre os jovens também, porque todo mundo, né, acesso à internet a gente usa bastante, mas tem que ter os cuidados aí para essas orientações. Exatamente. Eu acho que, pensando em questão política, né, quando fala em rede social, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é possível criar fake news, né, notícias tendenciosas pelas redes sociais, e muitas vezes o jovem ele não está, né, acostumado. A gente estava até falando isso hoje em uma escola, sobre formação de opinião. Muitas vezes o jovem forma opinião pelo que ele escuta nas redes sociais, seja de vídeos de TikTok, Instagram, e não por realmente um estudo aprofundado, né, sobre perspectiva, sobre aquilo que é também uma evidência. Então, eu acredito que a gente precisa realmente tomar cuidado, porque a rede social não pode ser a única fonte de informação, né, dos jovens, tampouco da sociedade, né? As pessoas também precisam buscar se embasar, então por isso que a gente vem com esses programas para gerar essa maturidade neles, né? De realmente procurar o conhecimento e não só replicar informações ou frases prontas que muitas vezes vêm da rede social. Com certeza. Cauã, a questão do primeiro emprego também é importante a gente falar, né? O jovem está ali começando, precisa ter oportunidades. Isso o município, né, vereadora, pode até proporcionar, ajudar para ter esse primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho. Você que é jovem, como é que tem visto isso aqui na nossa cidade? Olha, durante a minha infância e o início da minha adolescência, eu cresci ouvindo que Mogi não tem oportunidades para os jovens. O jovem ele tem que sair da nossa cidade para conseguir o seu primeiro emprego, conseguir uma carreira, conseguir construir a sua carreira profissional.
E isso durante os últimos anos vem mudando. A cidade de Mogi das Cruzes vem investindo na formação e na capacitação profissional dos jovens. Um grande exemplo disso é a Feira do Decola Jovem, que a vereadora criou e citou aqui. O Decola Jovem ele conecta os jovens a oportunidades. Eu acho muito interessante o slogan que a Malu usa, essa frase: quebrar barreiras e construir oportunidades. Porque isso é realmente o que acontece. Existe uma barreira muito grande entre as oportunidades e o jovem. E eu acho que o município tem que investir nisso, em quebrar essas barreiras e conectar os jovens às oportunidades certas. Eu acho que isso é muito importante, não só para a carreira profissional do jovem, investir nessa capacitação, mas durante sua carreira social, com convívio entre outras pessoas. Certeza. Vereadora, essa questão do primeiro emprego, muitos jovens procuram para ir atrás também dessas oportunidades, como é que tem sido? É uma demanda, né, muito grande dos jovens, essa questão do trabalho, né, de muitas vezes já ter a responsabilidade de ajudar em casa, né? Então, a gente percebe realmente essa procura. E muitas vezes existem empresas com vagas disponíveis, né, do jovem aprendiz, ou de estágio, mas que também não tem a conexão com esses jovens interessados. Então, acho que é importante, né, a gente gerar isso, né? Tanto de quem é interessado, quanto de quem quer contratar, para que, de fato, a gente consiga dar oportunidade. Porque uma das questões do emprego é uma barreira mesmo para o jovem, porque muitas vezes ele vai procurar e aí tem uma valorização sobre experiência. E o jovem, né, que está ali no ensino médio, que está fazendo um curso técnico ou no início do ensino superior, ele não tem a experiência, mas ele tem ali a vontade, o conhecimento. Então, acredito que é algo que a gente ainda precisa avançar enquanto políticas públicas da nossa cidade, de gerar essas conexões. Com certeza. E também tem a questão das gerações, né, Cauã? Ter esse contato, geração mais nova com a geração mais velha, aprender, trocar. Isso é essencial no começo de carreira, né? Sim, é muito importante. No tocante a esse ponto que você citou, englobando também a profissionalização dos jovens, isso traz consequências também para a educação. Muitos jovens hoje eles abandonam o ensino médio justamente para poder ajudar em casa, para ajudar na fonte de renda da família. E o município investir nisso é muito importante. Eu acho que a sociedade tem que trabalhar nisso, em derrubar essa barreira que existe entre a geração atual e a geração passada. Eu acho que esse discurso que a atual geração está perdida é um discurso falho, que tem que cair por terra. Por quê? Porque a juventude é criativa, a juventude tem muito a contribuir para a sociedade. E assim como nós, jovens, precisamos da geração que veio antes de nós, a geração que veio antes de nós também precisa da gente. E então acho que é uma soma de forças a fim de ajudar todos. Com certeza, fazer essa conexão, esse contato, vereadora, você que trabalha ali na Câmara, tem muita gente, muitos vereadores também de várias gerações, isso ajuda, é para levar a melhorar a sociedade, né? Todo mundo contribui um pouquinho. Exatamente, hoje a gente tem, né, de 23 vereadores, nós temos 4 mulheres e 2 jovens, né? E quando eu cheguei em 2020, eu era a única jovem, e eu lembro que as pessoas até, né, me perguntavam muito como que era a minha entrada num ambiente, né, de pessoas mais velhas, mas eu sempre tive muito respeito, porque eu acredito que a experiência ela precisa também ser valorizada, né? A juventude vem com a inovação, vem com a garra, com a força mesmo de trazer novas ideias, mas a experiência tem também aquilo que a gente precisa valorizar, né? De conhecimento, de saber já um pouco do que funciona, do que não funciona. Então, eu acredito que tem que ter realmente um respeito, né? Mas, sobretudo, também uma abertura, né, para essa nova geração que está entrando, seja nas empresas, seja na política, porque a gente também tem muito para poder contribuir. Às vezes falta a orientação correta, né, o fundamento correto, mas a gente também tem muito para poder contribuir. Então, acho que a diversidade de ideias, de gerações é importante aí para poder enriquecer os ambientes. Com certeza. Vamos voltar a falar um pouquinho do parlamento, Cauã. Você lembra o que você levou para o parlamento de projetos? Qual tema? O que tinha sido discutido ali na sua época? Eu desenvolvi um projeto chamado Geladeira de Livros. A prefeitura, através do meu projeto, iria apoiar a comunidade local. Por exemplo, tinha uma geladeira destinada à sucata. A prefeitura, junto com os moradores, iria pegar essa geladeira, reformá-la
e colocaram em um terminal de ônibus, em uma praça, e reformaram colocar livros lá, onde a pessoa poderia colocar um livro e pegar outro de volta para ler. Seria um meio de troca. E isso foi fruto justamente porque eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de ler, então eu desenvolvi esse projeto para ajudar as outras pessoas a adquirirem o hábito da leitura. Tem uma frase do Monteiro Lobato que eu sempre guardo para a minha vida, que um país se faz com homens e livros. Então essa foi a motivação que me fez desenvolver esse projeto. Inclusive, na cidade hoje, esse projeto virou lei. E inclusive, se você for no terminal de ônibus dos estudantes, lá tem uma geladeira de livro, onde você vai poder trocar o livro que foi fruto do nosso projeto. Olha que bacana, então deu frutos, né? Deu frutos. Vereadora, quem quiser participar então, que temas pode levar, o que pode apresentar como projeto, dar algumas sugestões, orientações? Legal. Bom, primeiro que os projetos de lei que os vereadores apresentam, eles precisam estar conectados com as questões da cidade, né? Então, por exemplo, eu sempre cito isso, a gente não pode falar sobre uma questão nacional, envolvendo, por exemplo, a legalização de drogas ou aborto, por exemplo, que são temas polêmicos. A gente tem que pensar sempre em situações que podem acontecer no município. Então, o Cauã desse exemplo de expandir a questão do acesso à leitura no nosso município. A gente pensar, por exemplo, que tem um projeto que é super conhecido também, que é de uma jovem que participou do parlamento, que ela colocou uma lei para poder obrigar grandes supermercados a terem cadeiras elétricas para pessoas com deficiência física. Ou seja, é sempre no âmbito da cidade, daquilo que envolve nossos mogianos e o nosso município. Então, o primeiro recorte é esse, né? Pensar em algo que seja positivo para a nossa cidade. E temas envolvendo o nosso dia a dia, seja a mobilidade urbana, o meio ambiente, o acesso à educação, ao esporte, ao lazer. Então, temas que realmente estão envolvidos do nosso dia a dia enquanto cidadãos aqui de Mogi das Cruzes, né? E no site da Câmara Municipal tem diversos exemplos que os jovens podem conhecer de projetos de lei para que eles possam se inspirar e saber como escrever, né? Porque ali tem toda uma regra, né, que está no site da Câmara Municipal também sobre como fazer esse projeto de lei, o que precisa ter, quais são as regras. Então, olhar esses projetos que existem na nossa cidade são importantes para eles poderem nortear a sua escrita, né? E algo que eu sempre também dou de dica aí para os alunos é que não necessariamente eles precisam criar algo novo, do zero, né? A gente pode pensar em alguma alternativa que já exista e que funcione em outros municípios brasileiros ou até mesmo em outros países, né, que possam servir de exemplos para a nossa cidade e fazer uma adaptação e uma proposta para a nossa cidade. Então, acho que são algumas dicas aí importantes para que o jovem possa escrever, né? No site da Câmara tem todo o manual que o aluno pode ter e ele precisa fazer isso também em parceria com a escola. Então, tirar dúvidas com o professor, com outros alunos é importante para que ele possa ter a melhor escrita possível. Muito bacana. As inscrições, vereadora, vão até quando? As inscrições vão até 25 de setembro, né? Provavelmente a gente vai prorrogar até o dia 3 de outubro, mas oficialmente até o dia 25 de setembro os alunos podem entregar o projeto de lei presencialmente no protocolo da Câmara ou mandar também por e-mail pelo site da Câmara Municipal, tem as informações certinho. Ótimo. A gente vai caminhando para o final do programa, mas eu gostaria de que vocês fizessem aí um convite final, incentivar quem está assistindo a gente, que é jovem, que pode participar, ou às vezes que é pai, tio, né? Que pode incentivar algum desses jovens a participar. Cauã. Quero primeiro chamar a convite a toda a comunidade escolar a investir em seus alunos, a incentivarem a participação deles no parlamento. Em segundo lugar, eu deixo o meu convite aos alunos. Participem do parlamento estudantil. É muito bacana você poder participar e contribuir para a sua cidade. Contribuir para o desenvolvimento da sua cidade, que a cidade que você mora, então a cidade precisa de você, a cidade conta com você. Então participe. É muito legal, muito bacana. Eu nunca vou esquecer no resto da minha vida, foi muito legal. Eu fiz muitas amizades também no parlamento. Eu acho que isso é muito importante. Portanto, participe do parlamento. Ótimo, vereadora. Bom, quero também convidar aqui os jovens, os professores a se envolverem nessa iniciativa, né? A
sair nesse espaço, né, desse lugar de espectador ou de que aponta os problemas da nossa cidade para ser o protagonista mesmo dessas soluções. Então, o Parlamento Estudantil é isso, é uma aproximação, um convite para que você seja vereador jovem por uma semana e, por que não, pense também a política como uma possibilidade de carreira aí para o seu futuro. Ótimo, muito obrigada e bom parlamento esse ano aí TV Câmara também vai acompanhar esse projeto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço também a você que acompanhou mais um Câmara em Debate. Além da TV Câmara, o programa também está no YouTube da Câmara Municipal. E para saber mais informações do Legislativo Mogiano e do projeto Parlamento Estudantil, você pode acessar as redes sociais e o site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.